Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre finanças de casal. E como vocês já viram aí na thumbnail do vídeo, hoje nós temos um convidado muito especial. O Rafa vai participar desse vídeo com a gente, então eu vou trazer ele aqui para vocês agora. Oi, gente! Bom, eu trouxe o Rafa aqui hoje para falar com vocês sobre finanças de casal, porque toda vez que eu falo sobre esse assunto aqui no canal, aparecem muitos comentários que as pessoas acabam não entendendo muito bem como é que a gente organiza tudo isso. E como eu já falei para vocês, quem organiza o dinheiro aqui nessa casa é o Rafa. O Rafa que é o detentor aí das planilhas, da organização financeira e de fazer com que tudo que a gente quer, precisa e sonha caiba dentro do dinheiro que a gente tem, né? E eu, Amanda, particularmente falando, consigo fazer essa organização, mas isso me gera uma certa ansiedade. Então eu prefiro que ele faça, eu acho que fica melhor, né? Aqui em casa, pelo menos. Mas isso é bem relativo e lembrando também que tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo é a maneira como funciona pra gente como casal, como família. E que tá tudo bem se na sua casa e na sua família funcionar de uma maneira diferente. Você tem que ver como funciona pra você e ir testando. Às vezes você acha que tá funcionando de um jeito, mas testar de uma maneira diferente pode ser mais eficiente. Eu e o Rafa, desde o início do nosso namoro, a gente mudou isso, mas isso foi lá no comecinho do namoro. Já no início a gente resolveu juntar o nosso dinheiro, que foi quando a gente comprou o nosso primeiro carro. Mas a gente pode contar essa história melhor no vídeo de como a gente se conheceu e um pouco da nossa história, né? Mas hoje vamos focar aí nas finanças. Então, baseado nos comentários que vocês fizeram nos vídeos que eu falei sobre finanças de casal ou sobre as finanças aqui de casa, eu preparei algumas perguntas e dessa vez eu vou deixar que o Rafa responda do ponto de vista dele, uma vez que é ele que organiza as finanças aqui em casa, então acaba que ele sabe até melhor como funciona tudo isso aqui em casa. Então eu vou fazer as perguntas para ele, caso eu ache necessário eu complemento a sua resposta de alguma maneira, pode ser? Combinado, bora lá. Mas antes... não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que possa se interessar por esse assunto. Isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer e me faz perceber que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou postando e me incentiva a postar cada vez mais. Vamos lá? Amanda Underline Meres no Insta, segue lá, na rede vizinha. Boa! O bom de fazer propaganda, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu separei aqui, ela é bem simples, mas eu acho que o Rafa pode responder de uma maneira bem completa, que é: como funcionam as finanças aqui em casa? Lembrando que aqui em casa é só eu e o Rafa, tá? Então as únicas fontes de renda vêm de mim e do Rafa. Como é que funciona as finanças aqui? Oi, gente, de novo, muito prazer, Rafael. Antes de começar a falar com minha primeira aparição aqui no canal da Amanda Meres, o canal é dela, agradecer a toda a audiência, os comentários, o carinho que vocês dão pra Amanda. Acho que ela comenta comigo muita coisa e vocês fazem a vida dela um pouquinho mais especial. Então, muito obrigado por acompanharem a Amanda. Vocês ajudam muito ela, deixar ela mais equilibrada, mais centrada e mais feliz. Então, obrigado mesmo. Mas bora lá pro vídeo. A pergunta é: como funcionam as finanças aqui em casa? Como funcionam as finanças aqui em casa? Bom, como a Amanda já comentou, a gente não tá aqui pra, vamos colocar assim, cagar a regra, né? É como a gente faz aqui em casa. Funciona pra gente, não significa que nós somos o dono da verdade, o dono da razão. Aqui é simples, tem o montinho da Amanda, tem o montinho do Rafael, a gente pega os dois montinhos e transforma em um montinho um pouquinho maior. É isso, basicamente um dinheiro só. Tem a renda da Amanda, a renda do Rafael, a gente junta e com essa renda cheia, que a gente tem uma planilha compartilhada via Drive, os dois têm acesso a hora que quiser à planilha, a gente consegue planejar os nossos sonhos, os nossos objetivos de uma maneira um pouquinho mais eficiente, porque a gente consegue trabalhar a médio e longo prazo quando a gente sabe o dinheiro que vai entrar dos dois e sabe o que dá para fazer com isso. A gente ganha um pouquinho, como família, a gente ganha um pouquinho mais de poder aquisitivo quando a gente trabalha dessa maneira, como família. A família melhora um pouquinho na questão de classe social, vamos colocar assim. É complicado falar, mas é mais ou menos isso para vocês entenderem.
Sim, é como se assim, a Amanda ganhasse 1.000, o Rafael ganhasse 1.000, mas a nossa família ganha 2.000. Então uma pessoa que ganha 1.000 pode ter um carro X. Uma pessoa que ganha 1.000 ou um outro 1.000 também pode ter esse carro X. Mas uma família que ganha 2.000 pode ter o carro Y, entende? Exato. Então é dessa maneira que a gente trabalha aqui e funciona muito bem pra gente, né? Só pra vocês terem uma ideia, nós somos noivos, vamos nos casar em breve. Moramos junto há mais de 2 anos. A gente tem WhatsApp, obviamente, eu e ela. Eu sou o amor dela, ela tá escrito amor. Mas a gente tem um grupo para organizar a questão de finanças do WhatsApp. Chama Rafanda. Como que é o nome? É Chipa, né? A chipadinha. Junto o nome dos dois. Nós criamos um grupo no WhatsApp onde a gente fala só sobre finanças. Então, tudo relacionado ali ao nosso dinheiro. De pagar conta, de transferência de dinheiro, de reembolso de alguma coisa. Enfim, tudo fica no grupo. A gente... É muito importante isso para a nossa família aqui, eu, você e o Samuquinha. Essa questão financeira ser organizada para a gente conseguir realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Tem que ser organizado. E a gente brinca que essa parte financeira da nossa família precisa funcionar meio que como uma empresa, né? Então precisa estar sempre saudável e organizada e sempre pensando a longo prazo. A gente nunca olha só para o hoje e para o amanhã. A gente está sempre pensando daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Até mais curta, 3 meses também. Exato, depende do que a gente está planejando. Mas a gente sempre tem como fazer um planejamento mais longo se for necessário. Então aqui em casa é assim que funciona. O Rafa tem essa planilha gigantesca onde ele organiza mês a mês e ele faz ali um planejamento futuro também, né? Porque existem contas que são fixas, né? Que não mudam muito, né? Eu acho, desculpa te interromper, meu amor. Eu acho que não tem nas perguntas, mas até para explicar um pouquinho como funciona essa questão de planejamento, a gente tem uma planilha e para também não ter muita dor de barriga, para não planejar muito para frente, depois aí acontece alguma modificação e a gente não consegue atingir aquele objetivo, a planilha diária, vamos colocar assim, que a gente alimenta toda semana, é sempre 3 meses para frente. Ou seja, a gente está agora no mês de setembro, a gente tem planejado todas as entradas, todas as saídas, tudo certinho até dezembro. Então a gente sabe quanto que a gente pode gastar para não se empembar no mês seguinte e assim sucessivamente. Então acho que é mais ou menos isso que funciona pra gente, né, meu amor? Sim, exatamente. Então é isso, uma planilha muito simples de Excel. Às vezes vocês pedem pra gente compartilhar essa planilha. Eu posso até ver se o Rafa consegue deixar um em branco, um arquivo em branco pra gente compartilhar com vocês, mas é algo assim, ridiculamente simples, né? Sim. Não tem fórmula na nossa planilha, não tem nada, nós não somos experts em Excel. Entradas fixas, saídas fixas, um máximo que a gente pode gastar no cartão de crédito e basicamente é isso. É uma planilha muito simples. E aí o último valor tem que ficar positivo. Exato, mas eu vou ver um jeito de eu conseguir compartilhar isso com vocês lá no Instagram. Eu vou ver se eu deixo um link salvo nos destaques, alguma coisa assim, de um arquivo que possa ajudar vocês. Mas é um arquivo muito simples que o Rafa usa, como ele falou, esse arquivo fica compartilhado no Google Drive, então eu posso acessar a hora que eu quiser. Eu não acesso, tá? Pra ser muito honesta, eu não olho a planilha. Deveria, eu gostaria que acessasse. Porque ela confia muito em mim também. Exato, eu confio muito nele e eu pergunto pra ele, o que eu não deveria, né? Mas eu pergunto pra ele, amor, dá pra gente comprar isso? A gente pode fazer isso? Não pode? Enfim, e é dessa maneira que funciona aqui em casa. Vamos pra próxima pergunta então. A Amanda tem algum dinheiro só dela ou você tem algum dinheiro só seu? Então é aquele dinheiro assim, que um não mexe no dinheiro do outro, eu faço o que eu quero com esse dinheiro, você faz o que você quer, ninguém se mete na vida de ninguém. Existe isso nas finanças aqui em casa? Não. O que acontece que eu acho que é o nosso momento de vida, né? A gente tem uma vida juntos, a gente está num processo... A gente se conhece há 5 anos, moramos juntos há 2. É isso, né? Exato. E a gente entende que nós estamos num momento de crescimento, de correr atrás, de remar. Então, a gente chegou no consenso que não é um momento para ter um meu dinheiro e um dinheiro dela, porque a gente tem muitos objetivos nesse momento. Até atingir esses objetivos, que é ter um carro quitado, ter um apartamento quitado, um casamento
dos sonhos, que é o seu sonho, que acaba sendo meu sonho. Enfim, ter uma estabilidade financeira ok. Até que a gente consiga realizar essas coisas que exigem... Uma viagem top. Que exigem um aporte financeiro maior, né? Exato. A gente ainda está nessa fase de construção familiar. Então, até que a gente consiga realizar Que em todos breve esses... também, alguns aninhos, não é? Daqui 20 anos, não. Sim, mas a questão é separar o dinheiro, né? Fazer com que a Amanda volte a ganhar 1.000, o Rafa 1.000, atrapalharia a gente a conseguir realizar esses objetivos que requerem um aporte financeiro maior. Então não, nós não temos dinheiro separado. Nesse momento não. Exato, e assim, não é, eu acharia ótimo que a gente até tivesse algum dinheiro mais individual, mas realmente a gente não tem assim, se você perguntar pra mim, Amanda, se você comprar uma calcinha, o Rafa vai saber? Vai saber. A gente usa um único cartão de crédito juntos e o dinheiro tá todo em uma única conta, então tudo que sai, se o Rafa faz a barba, eu fico sabendo. Dentro dessa planilha, a gente tem um limite máximo que a gente pode gastar nesse cartão de crédito, e aí esse limite, a Amanda usa conforme as demandas dela e eu uso conforme as minhas demandas. Obviamente, a gente tenta ser o máximo econômico possível, focando nos objetivos maiores que, como casal, como família, que a gente tem. Exato. Então, se eu quero comprar um presente pro Rafa, uma surpresa de Dia dos Namorados, não é possível, porque ele vai saber que eu comprei alguma coisa. Talvez seja possível que ele não saiba exatamente o que eu comprei, mas dependendo da loja, ele vai desconfiar do que é, e vice-versa. Então, realmente, no momento, isso não existe aqui na nossa família. Eu não acho que é algo que faz falta pra gente, a gente não sente essa necessidade tão forte de ter um dinheiro individual de cada um, mas também poderia ser uma boa opção, a gente teria que adaptar isso na nossa realidade. E algo que a gente construiu junto em uma confiança, isso foi com o tempo, a gente chegou no ponto que, como a gente sabe exatamente quanto que a gente pode gastar no limite do cartão de crédito, se eu recebo alguma notificação do cartão que a Amanda gastou, eu não vou nem perguntar pra ela. Porque eu tenho convicção que ela sabe, se ela gastou isso, ela sabe que dá pra gastar e tá tudo bem. Eu não preciso... Por quê? Porque a gente construiu esse processo. Bom, a próxima pergunta é: algum dos dois ganha mais? E se sim, isso atrapalha a vida do casal na parte das finanças? Bom, a gente pode colocar da seguinte maneira. Nós temos um relacionamento de 5 anos, e então a Amanda já teve alguns momentos que ganhou mais que eu já tive outros momentos que ganhou mais que ela. Mas com uma construção de relacionamento, entendendo que o montinho de um, montinho do outro, juntando na resposta da primeira pergunta, né, vira um montinho maior, isso acabou se tornando irrelevante pra gente. Eu posso colocar que hoje em dia, eu e a Amanda, talvez a gente tenha uma renda parecida, mas sei lá, tomara a Deus que não, mas também se acontecer, vamos fazer acontecer, enfim, whatever. Alguém perde o emprego e uma renda fica muito menor que a outra. Eu entendo que isso não seria um problema, continuaríamos exatamente da mesma maneira. Montinho de um, montinho do outro, junta para conseguir atingir os objetivos do casal. Isso não é algo que a gente colocou como empecilho, nunca foi. É uma construção, a gente entendeu que isso faz sentido pra gente. Exato. É um facilitador de realizações de sonhos, de objetivos. Sim. Grandes, e maiores. Foi assim que a gente fez até agora, né? Foi só por isso que a gente conseguiu realizar tudo que a gente conseguiu até agora, né? E que fique claro, não vão achando que somos os maduros, teve muita discussão. Até a gente chegar... É um processo, entendeu? Exato. Muita briga, muito choro. Outro, né? Exatamente, a gente vai evoluindo junto, é com fogo que você cria algo forte. Então, exato. Então, é mais ou menos isso. Não foi fácil, né? Hoje é bem tranquilo, é bem sentar estável. e falar isso é fácil, mas... Sim, não, com certeza. A gente entende que para que um casal chegue no ponto em que nós estamos, quando se fala de dinheiro, precisa sim de um amadurecimento nesse sentido. Eu não tô falando nem o amadurecimento das pessoas. De certo e errado, exatamente. Exato. Nesse sentido. Porque às vezes as pessoas já são super maduras, mas trabalhar o dinheiro dessa forma exige ali... né? Porque quando a gente fala assim de Amanda ganhar mais ou o Rafa ganhar mais, a gente tá falando aqui de, no começo do nosso relacionamento, o Rafa ganhar 3 vezes mais do que eu. E mesmo assim, a gente juntar o dinheiro e comprar um carro juntos.
E já chegou fases assim, do Rafa ganhar muito mais que eu gastar um monte de dinheiro com roupa, com sapato, com um monte de coisa, e o Rafa pagar 100% dos passeios, porque se ele não pagasse, a gente simplesmente não teria como sair. Então vocês veem como isso pode gerar muito conflito? E gerou, né? Foram problemas na época, a gente demorou a solucionar e entender como é que funcionaria. Então, eu acho também que o casal que trabalha as finanças juntas acaba tendo mais responsabilidade com o dinheiro. Porque aí você não tá mais falando do seu próprio umbigo, você não tá mais falando do seu salário, do seu dinheiro, das suas despesas. Você tá falando de um grupo, você tá falando de uma parceria ali. Então você não vai sair pegar aquele dinheiro que você juntou com uma pessoa, que você combinou com uma pessoa que serviria para um objetivo e sair gastando que nem uma doida, entendeu? Então eu acho que trabalhar a finanças junta do casal ajuda também você a criar mais responsabilidade em relação ao seu dinheiro, a não ficar gastando com coisas desnecessárias, enfim, tudo que a gente fala aqui no canal, sabe? Então acho que isso me ajudou muito a deixar de ser uma pessoa consumista. Eu falo muito pra vocês que assim, eu só quitei os meus cartões de crédito porque eu tive a ajuda do Rafa financeiramente e psicologicamente. Então foi com a ajuda dele que eu consegui parar de comprar do jeito que eu comprava e aprendi a cuidar melhor do meu dinheiro. Então essa parceria, pelo menos pra mim, só foi benéfica e só me ajudou. Que você comentou que aprendi com o Rafa, não sei o quê. Depois até é um parênteses para talvez um outro vídeo, se o pessoal gostar. Porque é o meu perfil, o seu perfil antes de me conhecer era ser consumista. Sim. O meu perfil, a gente já teve essa conversa também, você até comentou, eu nem sabia que existia essa palavra. É essencialista, é isso? Sim, o Rafa é essencialista por natureza, sim. Então, tem essa questão de perfil que ela acabou sugando um pouquinho da minha parte nesse sentido, entendeu? Pode ser que o homem do relacionamento de vocês, enfim, seja diferente, whatever, não sei. Sim, a personalidade é diferente. Um pode ajudar a equilibrar o outro, né? É até um assunto para outro vídeo, minimalismo versus consumismo versus essencialismo, enfim. Mas sim, aí, só para vocês entenderem que entra a personalidade da pessoa em cima dessa questão de finanças, de planejamento, de dinheiro. Exato. Então vamos para a próxima pergunta. Como vocês fazem com as despesas pequenas? E despesas pequenas entendam por despesas do dia a dia, mercado, farmácia. Então a Amanda precisou comprar um anticoncepcional. Como é que ela faz? Ela te pede dinheiro? Ela precisa te pedir? Ou você vai fazer a barba? Você precisa pedir para Amanda? Você precisa avisar, pedir uma autorização? Como é que funciona? A Amanda faz a compra de mercado, né? Sou eu que faço. Eu decido o que eu vou comprar sozinho ou preciso ficar te perguntando? Como é que funciona tudo isso? Então, em relação a essas coisas pequenas, como a gente tem essa planilha que a gente planeja 3 meses para frente e a gente atingiu, vamos colocar, essa maturidade como casal de saber o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá para uma saúde financeira da família, então a gente acaba nem pedindo, nem avisando. A única coisa é: amor, acho que tá o cartão, tá aqui. Amor, tá o cartão, tá aqui. Acho que é o único ponto, né? Sim. Como a gente só tem um cartão... Não fala o que vai comprar, a gente Sim. tem confiança que os dois sabem o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Sim. A gente só tem um cartão de crédito, tá? Então, esse cartão, a gente não pediu um adicional, é uma unidade de cartão de crédito apenas. Só explicar por que a gente tem um cartão de crédito, é porque a gente usa ele para conseguir milhas, né? Sim, e essa também é a razão pela qual a gente compra as coisas no cartão de crédito, tá? Pra gente também seria super possível organizar a planilha de um jeito que a gente pudesse pagar tudo no débito, tudo no dinheiro. Mas a gente usa o cartão pra juntar milhas, inclusive vocês me pedem também dicas sobre isso, e gente, eu não sou nenhuma expert, tá? Eu nunca consegui viajar com milhas, eu estou planejando fazer isso pela primeira vez agora no futuro, mas eu nunca fiz isso, então eu já vi gente que troca por itens que aparecem nos programas de troca de pontos, né? Então, aspirador de pó, panela, pote, cafeteira e tudo mais, que você precisa de menos quantidade de ponto, né? Uma quantidade menor de pontos. Mas é a primeira vez que a gente está tentando juntar pontos, né? E por isso a gente compra absolutamente tudo no cartão de crédito em uma única vez. Então é meio que como a gente já compra e já paga, sabe? É só pra ter essa rotatividade dentro do cartão e juntar milhas. E eu não sei muita coisa sobre isso, tá? Eu uso o programa da Livelo. Então a única coisa que eu sei é que você entra lá no aplicativo da Livelo, baixa o aplicativo, entra, cadastra o seu cartão. Se o seu cartão for participante do programa de pontos, porque tem cartão de crédito que não é, tá? Participante do programa.
E aí você cadastra lá e conforme você vai comprando e conforme o tipo de cartão que você tem, você junta uma quantidade de pontos. Até onde eu, Amanda, entendi, e mais uma vez, eu não sou expert nisso, eu não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto, mas quanto maior o limite do seu cartão, mais premium esse cartão vai ser e mais pontos você gera por real de compra. Então assim, um cartão muito top, um cartão de crédito muito premium, ele gera mais, acaba gerando mais pontos do que um cartão mais básico, né? Isso entra também, é uma das coisas, mas se a gente pode dar uma dica real para a turma, falar com o gerente ou atendimento do banco de vocês. Sim. Nessa questão de pontos. Foi o que a gente fez. Exatamente. Inclusive. Então, e aí tem cartão que dá a cada R$1 dá tantos pontos, a cada, sei lá, aí às vezes em dólar, a cada $1, dá, enfim. Você vai é uma infinidade, entendeu? De opções. O pessoal do banco talvez consiga ajudar orientar melhor, tá? Mas eu, pra quem tem dúvida, o meu cartão de crédito é do Bradesco e eu uso o programa da Livelo pra juntar esses pontos, tá? Isso. Então é isso. Então com as despesas pequenas, como a gente tem esse controle, a gente sabe exatamente o que pode gastar e a planilha é atualizada diariamente. Então a gente não precisa ficar pedindo permissão um pro outro. A única questão é que como a gente tem só um cartão de crédito, às vezes o Rafa quer usar o cartão, então ele me pede o cartão pra usar, ou vice-versa, eu peço o cartão pra ele pra usar. Não, ninguém fica desamparado de dinheiro de cartão, tá? Então, o cartão tá com a Amanda, deu algum problema pro Rafa na rua, ele fica sem ter como resolver? Não, o Rafael tem dinheiro na conta, ele tem cartão de débito, então pra uma emergência... Faz um Pix, qualquer coisa. Exato, pra alguma emergência ele consegue se virar sozinho na rua e eu também, então isso não é um problema. A gente usa o cartão pra compras meio que planejadas, a gente sabe, a gente não acaba... É raro às vezes que a gente usa o cartão pra uma emergência, Sim. né? Graças a Deus não Graças acontecem a Deus. emergências. Mas é compras planejadas, então a gente sabe que a gente vai gastar aquele dinheiro e pega o cartão com o outro. Só acrescentando o que você comentou, uma dica também que eu acho que tem uma galera que faz isso, respeito, tudo bem, cada um, mas vou colocar diariamente. Diariamente tem o aplicativo Bradesco Cartões, a gente acompanha, eu acompanho, eu abro diariamente quanto que tá a fatura. Eu não espero chegar no final do mês para descobrir, ai meu Deus, será que a fatura vai vir boa, vai vir. E tem muita, eu imagino que tem algumas pessoas que esperam chegar a fatura para ver quanto aqui chegou. Nos comentários, você é a pessoa que vai vivendo loucamente, gastando no cartão de crédito e no final do mês você vê quanto que veio a fatura e se você consegue de fato pagar ou não. Ou você é a pessoa que acompanha ali todo dia ou toda semana. Gente, isso eu acho uma boa dica. Tem que acompanhar os gastos do cartão de crédito. Na nossa opinião, é importantíssimo que você acompanhe todos os dias, porque senão, gente, a gente perde a mão. Bola de neve. Exato. Vou dar alguns exemplos bobinhos pra vocês, tá? Essa semana, ó, de gasto pequenininho que a gente teve, vou abrir pra vocês aqui a minha semana do que eu me lembro, tá? O Rafa foi fazer a barba dele, nós compramos o meu anticoncepcional, nós comemos pizza, nós comemos fora porque a gente foi visitar um espaço para casamento e ia calhar bem na hora do almoço, então a gente saiu para comer fora. Hoje o Rafa foi no mercado comprar algumas coisinhas, besteirinhas, para receber uns amigos aqui em casa. É tudo gasto pequenininho, 30, 50, 70 reais, é tudo coisinha do nada, pequenininha. 200, 300. Quando você vai ver, você gastou ali 500 reais, 300 reais e você nem percebeu. Então você precisa sim acompanhar todos os dias ali a sua fatura do cartão pelo aplicativo, pelo site do banco, enfim, a maneira como funcionar aí com o seu cartão de crédito. Ou se você não faz isso todo dia, pelo menos uma vez por semana é essencial, sim, né? O ideal seria todo dia. Mas se às vezes sua vida é corrida, você não consegue fazer esse acompanhamento, é importante que faça pelo menos uma vez por semana. E aí também eu acho que vale comentar um ponto. Às vezes a gente se sente meio que perdendo o controle do nosso dinheiro, e isso eu tô falando por mim, tá? Quando é uma outra pessoa que tá cuidando do nosso dinheiro pra gente, que é o caso do Rafa. Gente, é literalmente, no dia do meu pagamento, o Rafa me manda um WhatsApp, amor, dia de pagamento, e eu faço o Pix pra ele imediato. Dots Day. Exato. Então assim, eu transfiro 100%, minha conta fica zerada, assim, a maior parte do mês, né, amor? Eu transfiro 100% do que eu ganho pro Rafa no dia que eu recebo. Sempre, qualquer entrada que tenha na minha conta, eu transfiro pra ele. Então, vendi alguma coisa no enjoei, o dinheiro vai pra ele. Recebi o dinheiro do YouTube, o dinheiro vai pra ele. O meu salário... E a contrapartida pra ela é que, via de regra, o cartão fica com ela. Sim, mas não era nem isso que eu ia falar.
Quando você, às vezes eu sentia que eu tava perdendo um pouco do controle sobre o meu próprio dinheiro. Eu falava, gente, eu trabalho e não vejo dinheiro, né, ali. Mas, gente, a gente precisa ter maturidade quando a gente opta por juntar o dinheiro do casal, da família. Quando você fez essa opção para sua vida, a gente precisa entender qual dos dois tem mais tempo, porque isso é um fato, você acaba tendo mais tempo do que eu para lidar com isso, e mais estabilidade emocional. Porque assim, às vezes, gente, é como eu falo pra vocês, eu sigo o estilo de vida minimalista, eu procuro consumir da maneira mais consciente que eu consigo, e eu acho que eu faço isso muito bem. O Rafa tá aqui pra dizer que não é uma mentira, eu me esforço muito pra que isso aconteça, só que é como eu falo pra vocês, gente, não é fácil pra mim. Não é porque eu sigo esse estilo de vida, porque eu procuro consumir de maneira consciente, que eu não sinto vontade de comprar as brusinhas, que eu não sinto vontade de comprar coisa nova pra casa. E, às vezes, se eu ficasse com esse dinheiro todo na minha mão, esse controle financeiro todo na minha posse, eu começasse a encontrar artifícios pra poder gastar com coisas que eu não preciso. Então, eu acho que é muito importante vocês entenderem com muita honestidade, dentro da família, quem é a pessoa mais apta a fazer esse trabalho. Porque isso vai facilitar demais, gente. Hoje, a minha ansiedade, o meu estresse em relação ao dinheiro foi do que era ali 8 para 2, 3, sabe? E eu digo pra vocês, ele chega ali num 3 quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, como por exemplo, casar. Né? Porque aí são muitos gastos, são gastos altos e envolve sonho também. Então é natural que a gente fique um pouco mais ansioso em relação ao dinheiro, né? Se dá pra pagar, se não dá, se vai dar pra fazer do jeito que a gente gostaria, porque às vezes dá pra pagar, mas não dá pra pagar exatamente como a gente gostaria, né? Sim. Então é muito importante também, na minha opinião, que quando você opta por juntar o dinheiro da família, que vocês tenham maturidade pra realmente reconhecer quem é a pessoa ideal pra fazer esse controle, sabe? Aqui em casa, no caso, é o Rafa. Vamos para a próxima pergunta. Como vocês se organizam com as despesas maiores? E aí eu digo por maiores, coisas de fato grandes, como por exemplo, trocar de carro, reformar a casa, alguma coisa do tipo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente pretende, quando tiver filho, fechar a cozinha aqui, né? Então vai ser uma mini reforma aqui em casa, a gente pretende fechar esse espaço que a gente abriu quando a gente se mudou, e aí não ter mais uma cozinha integrada com a sala. Sim. E reformar o quarto do bebê, né? Então ali fazer pintura, trocar o piso do nosso quarto também, e pintar, colocar móveis e tudo mais. Então isso é algo que a gente já pensa sobre. Explica pro pessoal como é que funciona. Você pode usar esse exemplo do bebê, ou usar o exemplo do casamento aí para explicar como é que funciona quando a gente pensa em ter uma despesa maior aqui dentro de casa. Quando a gente pensa em despesas maiores, como a Amanda acabou de contar para vocês, obviamente o planejamento de 3 meses que a gente faz normal, ele não atende. A gente precisa de um planejamento de 6 meses, de 12 meses, de 18 meses que seja. E aí a gente faz mais ou menos um rabisco, e como a gente tem a planilha, as entradas, as saídas muito bem organizadas, a gente só muda o chipzinho na nossa cabeça e começa a trabalhar um pouquinho. Vamos economizar um pouquinho para atingir o objetivo. E como a gente trabalha dessa maneira, a gente conseguiu chegar nesse nível de maturidade para esse ponto de vista, de juntar o dinheiro. Quando a gente vai dar um passo para esse gasto maior, normalmente a gente não tem muito dinheiro em caixa, mas a gente tem um planejamento muito bem feito para conseguir pagar isso. Inclusive, muitas vezes, graças a Deus, a gente consegue pagar muito antes do que o planejado, do que a gente organizou, né? A gente organiza com uma folga para trabalhar e tentar quitar isso antes. Sim. Então, como a gente conseguiu se organizar dessa maneira, na maioria das vezes, ou acho que 100% das vezes que a gente vai dar o passo um pouquinho maior de objetivos maiores, a gente não tem o dinheiro em caixa, a gente não deixa, agora a gente tem que segurar, vamos ter... Não, a gente só organiza, a gente entende as entradas e a gente consegue trabalhar de uma maneira saudável para os objetivos maiores. É isso. Sim, Não, e assim, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu juntar uma reserva de dinheiro
que possibilitasse a gente realizar nenhum dos sonhos que a gente teve até agora à vista. Então, por exemplo, a gente quis comprar esse apartamento, infelizmente, a gente não tinha o dinheiro para comprar ele à vista. Carro parcelado, apartamento parcelado, casamento vai ser parcelado. Sim, mas... Reforma foi aos pouquinhos, demorou 1 ano a reforma. Exato. Então, infelizmente, a gente nunca conseguiu ter um dinheiro em caixa suficiente para pagar 100% dos nossos objetivos até hoje, né? Então, a gente comprou um carro, a gente tinha ali dinheiro para dar uma boa entrada nesse carro, mas a gente precisou financiar a diferença. O apartamento, a gente teve dinheiro ali para dar entrada no apartamento, juntou com o nosso FGTS, com a venda do nosso carro, a gente deu entrada no apartamento e a gente precisou financiar o restante. Aí, junto com isso, a gente tinha um dinheirinho ali guardado, que foi o que a gente usou para iniciar a nossa reforma, porque reforma é assim, né? Muita coisa você tem que pagar à vista, mão de obra principalmente você paga muito à vista, né? E os materiais a gente parcelou, móveis a gente parcelou. Agora a gente vai casar. Inclusive, não sei. Temos uma data definida para o casamento já, mas a gente conta tudo isso para vocês no Diário da Noiva. Gente, eu não sabia se podia contar ou não. Desculpa. Exato. Temos aí uma data definida para o casamento, mas eu conto tudo isso para vocês no próximo Diário da Noiva. Então, assim, a gente vai casar agora. A gente tem dinheiro para pagar o nosso sonho do casamento 100% à vista? Não, mas a gente precisa dar ali uma entrada, né? Uns 20% do valor. Então, assim, a gente tem uma pequena quantidade em caixa, mas a gente nunca teve esse valor inteiro. É muito difícil, né? Eu tenho a impressão que as pessoas falam sobre reserva de emergência e sobre guardar dinheiro como se... Vivem na Finlândia. Como se no país que a gente vivesse fosse Suécia. muito fácil fazer isso, né? É tão difícil, gente. Eu vejo pela minha realidade, a do Rafa, que a gente não pode ser hipócrita e dizer que nós não somos privilegiados. Sim, nós somos certeza. Privilegiados. E dentro da nossa realidade privilegiada, a gente já acha que é difícil você conseguir comprar uma casa ou alugar uma casa que seja, ter um carro, né, para você ter ali um conforto de ter um veículo, você pagar... Passear, sair, ver os amigos, que é importante, viver. Exato. Não sobreviver, viver. Mas tem que assim, viver. Ainda tem as contas fixas de casa, né? Você tem coisas que você simplesmente não pode deixar de pagar, que é água, luz, internet, supermercado. Exato. Às vezes, enfim, é tanta coisa que a gente precisa arcar, que as pessoas falam sobre você ter dinheiro guardado como se fosse algo muito fácil de ser feito. Eu e o Rafa, todas as vezes que a gente guardou algum dinheiro, nunca foi o suficiente para pagar 100% de um sonho nosso realizado. Então a gente não conseguiu pagar a nossa casa à vista, embora a gente guardasse dinheiro, não conseguimos pagar o nosso carro à vista, embora a gente guardasse dinheiro, não vamos conseguir pagar o casamento à vista, embora a gente tinha dinheiro guardado, entendeu? Então assim, não se sinta também frustrado ou culpado por não ter a tal da reserva de emergência do jeito que as pessoas dizem que você precisa ter, tá? Porque realmente não é fácil. Eu vejo pela nossa realidade que não é fácil. Eu imagino que quem acabe ganhando menos que a gente seja mais difícil ainda, né? Então assim, é importante guardar dinheiro? Sim, é importante guardar dinheiro, mas a gente também precisa viver de maneira saudável, né? Eu e o Rafa, a gente entendeu hoje... E vai chegar o momento da gente guardar dinheiro. Sim. Mas não é o momento agora. Sim, mas isso, amor, eu acho que a gente falando da nossa realidade, tá? Sim. Porque eu acho que existem realidades em que as pessoas realmente não vão conseguir Sim. ter essa reserva de emergência tão saudável em algum momento. Com certeza. Ainda mais quando a gente pensa em famílias com filhos, em situações um pouco mais complicadas. Sim. Mais moradores na casa. Exatamente, tudo isso gera custo. Gente, o meu gato gera um custo alto pra mim mensalmente. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis, gera um custo. Imagina um filho, imagina 2 filhos, 3 filhos, e enfim. Mas aonde eu queria chegar, né? A gente, pra realizar esses sonhos maiores, a gente acaba tendo que ter ali uma entrada, né? É muito difícil você conseguir comprar uma coisa cara, como um casamento, uma casa, um carro, sem ter nenhum dinheiro para dar de entrada. Mas, de resto, a gente sempre precisou parcelar e esse nosso planejamento acaba se estendendo quando o objetivo é maior. E sempre um planejamento com folga, para se der alguma dor de barriga, ela não ser muito grande. Exatamente. Então, por exemplo, hoje nós estamos com um planejamento de 1 ano, já pronto, porque nós vamos nos casar. Então, assim, é um evento que precisa de um planejamento longo, de período de tempo, para que a gente consiga se organizar financeiramente e pagar por isso, tá? Exato. Então é assim que a gente faz, a gente aumenta o tempo de planejamento financeiro. Bom, e vamos aqui à última pergunta que eu consegui elaborar e baseada nos comentários de vocês, nas dúvidas de vocês, se existe alguma estratégia
para conseguir realizar os sonhos individuais e os sonhos em casal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que focar nisso é: existe sonho individual quando você é casado com alguém? Essa é a resposta, né? Acho que questão de, pelo menos pra gente, né? Não somos os cagadores de regra, mas pra gente, casamento é a união de tudo. União de corpo e alma, né? Carne e unha, né? Fala, é isso, Tudo, exatamente. Somos uma só carne. Então, e exato. um só espírito. É isso que eu queria dizer. Uma só carne e um só espírito, exato. Então, o sonho, por exemplo, de casamento é muito mais da Amanda do que meu. Sendo bem sincero com vocês, com ela sabe disso. Pra mim, um churrascão num sítio com carne top e cerveja à vontade, pra mim era meu casamento ideal, magnífico, mas não. Ela quer servir canapés e tá tudo bem, e tipo, quer fazer o bolo não sei o que, o vestido, é o sonho dela, 90% dela, 10 mil. Mas a partir do momento que é um casamento, vira 50-50, 50% meu, 50% dela, e eu vou me esforçar pra caramba pra conseguir realizar o sonho que é nosso, porque nós somos um só, nós somos um casal, nós queremos ter um casamento saudável, nós queremos ter uma família. Um outro exemplo que, só para contextualizar, é o do carro. Eu sou meio chatinho com carro, vamos colocar assim, eu gosto de coisinhas um pouco mais diferentes. A Amanda, para ela sendo um carro que tem 4 rodas, direção elétrica, ar-condicionado e câmbio automático, não importa o motor, não importa o ano, modelo, conforto, se tem direção assistida. Nada. Eu nem entendo. N opcionais, não importa, mas pra mim é muito importante. Então ela acaba cedendo pra a gente ter um carro que me agrada um pouquinho mais. Por quê? Porque nós somos um casal, porque nós somos uma família. É óbvio que existem diversos tipos de casais, diversos tipos de família, não somos cagadores de regra, mas é o que funciona pra gente. Exato. Certo? E entendam uma coisa, né? Algo que é muito importante, né, de se entender. Se o Rafael pegasse só o salário dele e ele quisesse comprar um apartamento e pagar por um carro, ele provavelmente não teria esse apartamento e o carro que nós temos, concorda? Exatamente. E se eu, com o meu salário sozinha, quisesse organizar a festa de casamento que nós estamos organizando, eu não conseguiria fazer isso sozinha, concorda? Ótimo ponto, é isso aí. Então, assim, a gente só consegue fazer o que a gente faz porque nós somos um único casal. A gente é uma pessoa só. Então, o que eu sonho é sonho dele. E o que ele sonha parceria, é sonho né, meu. gente? Parceria. Exato, precisa existir parceria quando a gente tá falando de dinheiro também. Porque assim, um sonho, ele não tem preço, mas ele custa um valor, né? Então assim, a gente precisa ter alguém que sonhe os nossos sonhos ao nosso lado para que a gente possa juntar as nossas finanças com essa pessoa. Porque se você e o seu esposo, você e sua esposa não são esse casal que sonham um sonho um do outro, vai ser muito difícil juntar as finanças e isso dar certo. Aí realmente é melhor trabalhar separado, tá? Porque assim, quando a gente tá falando do carro, por exemplo, é isso que o Rafa falou, quando a gente foi escolher os nossos 2 carros que nós tivemos juntos, eles foram voltados 100% pro gosto do Rafa. E gente, eu comprei feliz. Eu me esforçava para trabalhar e pagar por aquele carro feliz. Porque assim, atendia a minha necessidade, que era um carro que ia de um lado pro outro, que tinha 4 rodas, enfim, e me levava para onde eu queria. Sim. Então ele já atendia o que eu precisava e eu estava vendo quem eu amo feliz. Então tava ótimo pra mim. É a mesma coisa agora do casamento, gente. Vai eu tentar explicar pro Rafael que o arranjo aéreo de não sei o que, com a lâmpada de não sei da onde, fica muito mais bonito e que eu vou gostar muito mais. Ele fica sem entender nada, mas ele fala, é isso que você quer? Cabe dentro do nosso orçamento, do budget que a gente definiu? Então manda bala, se você vai estar feliz com isso, pra mim, tá maravilha. Então é isso, sabe? Não importa quem ganha mais, quem ganha menos. E assim, você tem que pensar também que se você casou, é pra vida inteira, né? Você pretende que seja pra vida inteira. A vida inteira vocês vão ganhar o mesmo salário? A vida inteira os dois vão estar empregados, não corre risco de ninguém perder o emprego. E de alguém ter um problema de saúde e não poder mais trabalhar. Sim. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você aceita casar com alguém, né? Então, não importa se o Rafa ganha mais que eu ou eu ganho mais do que o Rafa, isso é algo irrelevante pra gente.
E para a realização dos sonhos da mesma maneira. A gente realiza o sonho do outro com muita alegria, do jeito que tem que ser, do jeito que a gente acha que tem que ser, tá? Do jeito que funciona para nossa família, para nossa maneira de viver, de pensar. É assim que funciona. Mas então foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem aqui nos comentários se ainda ficou alguma dúvida sobre como funcionam as finanças aqui em casa, as finanças do casal, porque as finanças aqui de casa são as finanças do casal, não existe outro tipo de finança. Não existe da Amanda, não existe do Rafa. Então me conta aqui o que você achou da maneira como a gente organiza tudo isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida, conta aqui que eu vou botar o Rafael para responder os comentários. É isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do Rafa, da participação dele aqui. Foi um prazer imenso, gente. Próximo vídeo a gente pode contar a nossa história, de como a gente se conheceu. Vou pensar no caso, não, tô brincando, vamos. Então tá bom, então no próximo a gente grava aí a nossa história, como a gente se conheceu. É legal, é diferente. É uma história diferente, né? Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!